tô arrumando a roupa aqui. Olá, este é mais um bate-papo do blog Maria Sem Vergonha. Eu sou Maria Helena Covre, editora da edição impressa do Diário da Região. E hoje a gente vai discutir aqui com algumas pessoas muito interessantes o assunto da identidade de gênero, com um pouco de recorte na transexualidade. E aí alguém pode me perguntar, mas num blog que pretende aí discutir assuntos de interesse e até de empoderamento das mulheres, por que esse tema aí, logo na segunda edição, né? Porque a gente entende que essa questão de gênero e muitos dos conflitos gerados dentro das famílias, quando a questão se apresenta, essa questão é conduzida muito pela mulher, muito pela mãe, que vai definir uma situação mais ou menos dramática, de acordo com as informações que ela tem, de acordo com a forma que ela vê a situação e poder administrar esse conflito quando o filho, quando a filha acaba não sendo o personagem que esse pai, que essa mãe criaram, né, enquanto educavam. Entendo muito menos disso, por isso a gente tem uma psicóloga aqui muito bacana, clínica, para falar disso. Temos também a Renata. Vou apresentar nossas convidadas de hoje e aí a gente começa a discussão, tá bom? A Renata Spears nasceu Gladstone Zequin, em Rio Preto, nos anos 1980. Desde 2010, ela é readaptada fisicamente, né? É o termo que me explicaram agora correto. A Renata foi Miss Trans Rio Preto de 2011 a 2013, eleita em 2011 a trans mais bonita pelo programa Silvio Santos, que acabou de me contar que a cantou, o Silvio Santos, e atualmente ela é modelo e empresária do ramo pet, tá? A Thelma é psicóloga clínica e membro da Comissão de Diversidade da OAB. Ela faz laudos para alteração de nome de registro, mediação de conflitos, além de trabalhar em projetos de atendimento à população LGBT em uma ONG de Rio Preto. Thelma foi responsável por fazer o primeiro laudo de mudança de nome de registro de uma trans e uma travesti, que foram aqui de Rio Preto. Esse primeiro processo aconteceu aqui em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade muito pioneira nessa discussão. Tem muito a ver aí o trabalho que o GADA realiza e várias outras ONGs aqui. Felizmente é uma discussão já bem avançada e mérito para essas pessoas que conduzem essas ONGs, esses trabalhos. Thelma, fala um pouquinho pra gente essa questão de identidade de gênero e opção, orientação sexual. Identidade de gênero e orientação sexual são as mesmas coisas? Boa tarde, Bill. Boa tarde, Cris, Arthur. É um prazer poder estar aqui do lado dentro de um debate tão importante. Não é a mesma coisa. Orientação sexual, ela diz respeito a forma com que eu desejo me relacionar afetivamente e sexualmente com uma pessoa, que pode ser do mesmo sexo que eu, de um sexo diferente que o meu, ou ambas, sexo e gênero, tá? Então, orientação sexual passa pela questão do meu comportamento em relação a essa demanda sexual. Identidade de gênero é um termo que veio, né? Na verdade, todos os termos, eu gostaria de deixar isso claro, que assim, eles são eleitos ou eles são determinados de uma forma sociopolítico-econômica. Ele vem para representar uma demanda que existe da pessoa, seja esta pessoa, qualquer coisa que ela se define. Então, o termo, ele não define ninguém, tá? Isso é importante. A Spears vai poder dizer isso muito bem na vivência dela, porque a pessoa se identifica, ela diz o que ela é, não é o termo que diz o que a pessoa é. Mas, porém, identidade de gênero é a forma quando o sentimento de gênero e o sexo da pessoa estão alinhados, entendeu? Eu me identifico com o gênero, necessariamente não precisa ser o gênero, o sexo biológico que eu tenho. Então, eu posso nascer com o sexo feminino, sexo biológico feminino, e me identificar no gênero masculino. Bacana. Entende? Entendi. Renata, em que momento... Boa tarde, Renata. Linda, maravilhosa. Olha, corrigindo só algumas coisinhas, esclarecendo, os anos
80, vai até 89, tá, gente? É que ela falou que eu nasci nos anos 80, então, até 89. Ela não falou 1980, tá? Tá bom. Boa, boa. Renata, em que momento eu vi vários vídeos teu, quando você ainda se vestia como garoto, se portava, né, várias fotos que você mandou pra gente. Em que momento você percebeu que a sua aparência física era incompatível com o que você sentia, ou como você se sentia? E como foi essa descoberta? Como foi tornar pública essa descoberta dentro de casa? Certo. Assim, a gente não descobre, né? A gente já nasce. Certo. Entendeu? Não tem o descobrir, tem a fase da família interferir, né? A família, geralmente, ela educa um filho que nasce com um órgão masculino para ser um homem. Uma filha para ser uma mulher, usar rosinha, azul, coisas, né? Do tipo. E eu já desde quando nasci, eu era feminina, delicada, gostava de coisas de mulher, né? E a família, geralmente, ela procura intervir nesses atos, né? Porque eu, quando era criança, as crianças da minha rua gostavam de brincar de futebol, de bola, essas coisas, né? Eu já gostava de brincar de boneca, né? Na minha época, as crianças queriam ser Paquitos da Xuxa, né? Os meninos, as meninas Paquitas, eu queria ser a Xuxa. Entendeu? Então, era uma coisa assim, já desde criança. E aí o pai sempre pega e puxa a orelha, né? Dá uns tapinha para ver se endireita, né? Mas aí a gente acaba sendo que moldado a esconder esse lado, entendeu? Então eu, por um certo tempo, medo, receio, sabe, da família, fui mantendo uma identidade mais oculta. E quando eu pude me revelar, aí eu já virei de vez, né? Já virei esse loirão aqui que vocês estão vendo. Linda, né? Autoestima bem resolvida. Isso é uma né? coisa Resolvida importante. hoje, graças a Deus. Isso é uma coisa importante que a Renata está falando, que é uma dúvida técnica que muita gente tem. Ah, como que uma pessoa, depois de 50 anos ou de 30 anos, ela vira alguma coisa, né? Ou vira a sua identidade de gênero ou vira a sua orientação sexual. Não, ninguém vira Quem nada. vira é o Roberto Leal, uma vez eu Então, ouvi vira, isso. vira, vira, exatamente. Ele é que vira. As questões da pessoa, ela nasce com ela. E ela vai poder assumir ou representar ou apresentar a partir do meio em que ela vive. Se ela vive num meio muito rígido, isso é exatamente o que ela falou. Ela vai segurar, ela vai reprimir, ela pode até desenvolver uma vida contrária à que ela se reconhece em função da repressão. E a primeira brecha que tem de poder quebrar isso, vai lá e se reorganiza e pode viver muito mais feliz. Entende? Bacana. Entendo. Recentemente, a gente teve essa polêmica enorme da filha da Angelina Jolie, né? Eu queria saber o seguinte, a gente recebia muito comentário quando divulgava essas reportagens, a gente recebia muita comentário no jornal dizendo que havia uma postura precipitada do pai e da mãe, dos atores, que são muito liberais, e que eles estavam estimulando uma confusão na cabeça da criança e não ajudando a criança a se localizar, né? Em que momento, quer dizer, como que um pai e uma mãe entende isso? Qual é a sinalização de que ela tem que lidar com uma questão que nasceu ou que é a relação com os primos, a relação com os irmãos, o meio de viver só no meio de homem, de jogar futebol com o pai? Como que a família detecta e não seja uma coisa de estímulo, como muita gente dizia? Então, na verdade, os pais, né, os pais mais jovens já não devem passar por essa dúvida. Né? Mas, assim, fomos criados para entender que sexo masculino, biológico masculino, é para ser tratado no gênero masculino. E sexo feminino, biológico, para ser tratado no sexo feminino. Isso como a Renata falou. O azul é de menino, né, o rosa é de menina. Você cria, você incentiva um gênero a partir do sexo biológico. Tá? Como que um pai e uma mãe conseguem discriminar isso? Primeiro, sendo pai e mãe.
ou exercendo a função materna e a função paterna. Na verdade, isso é discussão para um outro dia, né? Porque assim, a gente não tem mais pai e mãe, a gente tem quem exerce função materna e quem exerce função paterna. Daí os casais homoafetivos, por exemplo, né? Bom, enfim, no momento em que você tem um filho e que você pode transitar com ele sobre a verdade e que você está aberto para escutá-lo, você vai saber quando uma criança está confusa e quando ela está dizendo algo que angustia ela e que ela precisa ser aceita. Isso, assim, Renata, por exemplo, se você pequenininha, né, pudesse ter sido ouvida na sua angústia, que você se sentia mulher, que você se sentia uma garota, não seria diferente? Seria. Você acha que você era confusa? Não. Não é. Não. A criança, ela expressa. Então, quando a Angelina Jolie talvez tenha ouvido, ou pais, nós temos outros casos aqui no Brasil, inclusive, de crianças e de escolas que já permitem que a criança transite, por exemplo, nos banheiros, do gênero em que ela se reconhece. O pai escuta aquilo. Caso ele tenha dúvida, se apavore, né? Talvez seja um pai e uma mãe mais rígido, ele vai buscar a ajuda de um técnico. Nos Estados Unidos, quem faz isso são os psiquiatras e os psicólogos, né? Aqui também. Os técnicos que podem auxiliar. Sim. Se a criança tem um problema emocional ou se ela se reconhece como pessoa daquela forma. E o que está faltando hoje é muita coisa, né, no Brasil, mas uma das principais seria a educação já no ensino, Isso, entendeu? No ensino escolar da criança, não incentivando. Houve tentativa, mas sempre é barrado, né? É barrado pelo conservadorismo do nosso país, entendeu? Infelizmente, a gente vive num mundo machista, não só um mundo machista, como um país que a gente está hoje, é um país totalmente conservador, que eles fazem as leis de acordo com aquilo que vai beneficiar os interesses financeiros, econômicos deles, né? Entendeu? E isso, por nós sermos uma minoria, é uma minoria que não vai trazer tanto benefício socioeconômico para eles. Bacana. Então, talvez não tenha interesse desse incentivo, porque hoje em dia o que gera o mundo é o dinheiro, né? Então, se vai custar caro para o governo, é melhor a gente não investir nisso. Bacana. Quando a gente fala um pouco de reconhecimento, de avanço, ela fala mesmo, os pais de hoje, a Thelma fala isso, não tem tanto trabalho, mas a gente vê que ainda é muito forte o preconceito, né? Sim. A gente tem comemorado até recentemente a divulgação de uma modelo trans brasileira, Valentina Sampaio, que é a primeira modelo transexual a fazer uma capa da Vogue Paris, agora no mês de fevereiro, né? E ela mesmo conta na reportagem dela de que já houve trabalhos assim que ela foi contratada, escolhida pelo cliente, quando o cliente ficava sabendo que dessa questão, né, dessa condição, ele desistia do contrato. E agora ela comemora porque é uma capa lindíssima. Eu podia ter trazido para a gente colocar aqui no ar, tá lá para quem procurar, Vogue Paris, da edição de fevereiro. Trabalha como modelo também. Esse preconceito você ainda sofre? Já teve homem que te cantou e recuou quando soube que você não era exatamente o que ele imaginava? Só que não. Como que é isso? Conta para nós o dia a dia teu. Esse preconceito existe? Não existe? É camuflado? O ódio? A questão das redes sociais? Não, o preconceito, ele tá em toda parte, né? Não só no transexual, como no negro, no afrodescendente, né? No japonês, no oriental. No tamanho das pessoas, existe o preconceito em tudo, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que quando acabam descobrindo, talvez eles até queiram, né? A relação, aí na hora que descobre, acabam levando um susto por estar num lugar público e, tipo, nossa, eu vou ser visto, né, com um transexual e tal. E uma transexual, né? E acaba, assim, se recuando. Mas tem casos também, né, que o cara, ele tá lá e aí descobre que você é travesti, né, transexual ou homossexual. E acaba querendo, né? Primeiro ele tenta te conquistar, ele vai indo aos poucos. E na hora que ele descobre que você é uma transexual, ele já quer pular logo pro entende, né? Pras partes
mais emocionantes. Né? Então, isso existe muito. As transexuais, os travestis, os homossexuais, eles são muito vistos também como um objeto sexual, entendeu? Isso é marginaliza? Muito isso. Ó, assim, só para deixar uma coisinha bem clara, eu não estou aqui para representar as transexuais, tá bom, gente? Eu não estou aqui para representar as travestis, os transgêneros, nada. Eu estou aqui para falar de mim, a minha opinião, tá? Então, não necessariamente o que eu falo se adequa na vida de muitas, entendeu? Mas eu estou aqui para falar da minha, entendeu? Esse processo de transição, vamos dizer, hoje você é uma loira maravilhosa e eu já vi lá que você era um garoto espivitado, né? Esse processo de transição, ele foi particularmente doloroso e difícil ou não? Olha, o que dói na gente... A transfiguração física mesmo, eu falo, Sim. tá? O que dói na gente é o preconceito, era o que eu ia falar. Agora, a mudança física, eu não precisei fazer muitas cirurgias plásticas, né? Foram algumas, poucas, bem poucas. Olha lá, no vídeo, ó, do lado esquerdo aí, vocês estão vendo? Bem poucas. Mas a gente precisa, né, fazer alguma intervenção cirúrgica, né? Do tipo, uma prótese de silicone. Olha ali, ó. Olha que lindo. Quando a Renata ainda... É um amigo meu esse aí, olha que lindo. É o irmão mais novo. Olha ali, que lindos. Cadê você na foto? É de preto, né? Eu tô ali. Tá lá. Decifre. No meio. O loirinho, a mais pintosa. Você vê que ela já fazia luzes, né? Ela já era bem mais diferente. Queria aproveitar, você que está aí assistindo, né? Renata, você fez a cirurgia de troca de sexo ou não? E agora, gente? Ai, desculpa. Gente, eu não sou operada, entendeu? Não fiz a cirurgia e não pretendo fazer no momento, entendeu? Eu acredito que eu não sou a transexual que vá fazer a cirurgia, né? Porque a transexual, ela ainda tem o órgão genital masculino, entendeu? Depois que ela faz a cirurgia, ela deixa de ser a transexual, ela vira uma mulher transgenitalizada. Então, no momento, eu sou uma transexual, mas eu não vou fazer a cirurgia. Por que você não se sente preparada para a cirurgia? É porque diz que eles gostam. E posso Na verdade, fazer a Thelma pode até explicar, né? Órgão genital não tem a ver. Você pode ser uma mulher com órgão genital, né? Sim, o órgão genital, a readequação física do sexo não vai definir quem é trans e quem não é. Nós passamos um tempão, né, até os psicólogos, os estudiosos, e a própria pessoa, né, que vive esse conflito da discriminação, da forma como se reconhece, de que assim, não, quem faz cirurgia é trans, quem não faz é travesti. E na verdade não tem nada a ver com isso. O órgão genital, ele vai estar ali e pode ou não incomodar, entende? Inclusive existe... como a nossa questão política, como a Renata muito bem falou, quem dá dinheiro e quem não dá para a sociedade, quem gera, né, economia ativa ou não. Então, o mercado de trabalho para o transgênero é muito complicado, é muito difícil. E o profissional do sexo é uma saída, por exemplo, que vem ao longo da humanidade, da civilidade, assim, trazendo lugar para essas pessoas que sofrem preconceito e discriminação. Desculpa estar te interrompendo. O que eu costumo dizer em relação a isso a pessoa que vai ficar comigo, ela vai ficar sabendo, entendeu? Que eu sou uma transexual e tal, tenho minha vida, nasci com órgãos masculinos e tudo mais. E ela não vai... O que acontece geralmente é que muitas transexuais acabam fazendo a cirurgia por falta de informação. Que elas acabam apelando para o lado, assim, eu vou arrumar alguém depois que eu operar, porque eu tenho essa dificuldade devido à sociedade não aceitar. Entendeu? Então, depois que eu operar, eu vou arrumar um parceiro. E não é bem assim, é o que eu estou falando. Quem vai gostar de você de acordo com o que você é, entendeu? A pessoa vai saber que você é um transexual, ou um travesti, ou um transgênero, o que seja, e vai querer ficar com você, ou não, entendeu? Antes de você falar se tem ou não o seu órgão genital feminino,
entendeu? Então isso não vai facilitar a sua vida. A pessoa tem que fazer a cirurgia para ela, entendeu? No caso, é importante para ela ou não. Para ela, não para alguém. Essa coisa que a Renata está dizendo do desejo, né, que é social, quer dizer, a transexual, ela fica num lugar tão desconstituído que o sonho e o desejo é se casar, é ter uma família, ter um homem que a reconheça, um parceiro ou uma parceira, depende da orientação sexual, né, dela, e aí ela a cirurgia acabou sendo por um tempo uma saída, dizer, não, eu tirando o órgão, eu estou mulher e eu posso ser escolhida. Porque é o que a sociedade tem como referência, exatamente, né? Porque é a referência é o padrão, imposta, que é o gênero construído que eu falo, e que a Renata também começou a fala dela trazendo isso. É aquela história de não ser uma criatura à parte, né? Essa coisa que durante séculos sentou-se... E ainda, né? Você acredita que essa questão das redes sociais hoje, ela ajuda a quebrar estigmas? Ela ajuda a melhorar ou ela só estimula a raiva ou os comentários inadequados? Depende de quem está por trás dela, né? Tudo depende. Tem pessoas que... A rede social, você busca o que você quer saber, entendeu? Então, não é que nem um programa de televisão que você vai ligar ele e vai passar aquilo que tem a programação. Não. A rede social vai de cada um. Eu sou o tipo de pessoa que nas minhas redes sociais eu não procuro publicar problemas, tristezas. Eu acho assim, o mundo já está cheio disso, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver bem, né? Viver feliz, em paz. E se vocês notarem, assim, no meu Facebook, quem quiser me seguir no Facebook, né? Meu Facebook é Glad Kezekine, fazer um merchandising. Vocês vão ver minhas publicações, é só vídeos felizes, eu procuro interagir o público, né? Entreter com a diversão, que é o que me agrada, que eu sou uma pessoa feliz. Quem me conhece sabe. Meu dia a dia, eu sou uma pessoa divertida, não é me achando não, tá? Olha lá, tem uns vídeos passando, né? É na Parada Gay isso? Isso, é a Parada Gay de São Paulo desse ano agora, que passou, né? Muito bom. O Otávio Mesquita. E é isso, é esse tipo de material que você vai encontrar na minha vida, no meu conteúdo, né? Eu não procuro expor meus problemas, eu tenho meus problemas, como... Ontem mesmo, eu vou contar para vocês aqui um segredinho, eu fui na delegacia prestar depoimento por ter sido vítima, né, de preconceito e de agressão, no qual eu acabei sendo agredida, entendeu? Então é muito difícil, é muito dolorido a gente ser diferente, porque nesse caso a gente acaba sendo agredida, violência existe. Essa semana morreu uma transexual aí, conhecidíssima nas redes sociais, né? Ela foi assassinada, que era uma pessoa super bacana. E acredito que por vítima do próprio preconceito, né? Aí as pessoas ouvem isso, nossa, mas eles só falam em preconceito, preconceito, preconceito. Mas é porque realmente é o que acontece, o tempo todo, entendeu? É o tempo todo. Se vocês pegarem um dia, quiserem, põe uma câmera escondida num lugar e põe uma transexual para passar pelo lugar. Vocês vão ver, assim, numa construção, né? Até uma mulher muito bonita se passar numa construção, os caras começam a mexer, né? Mas aí eles mexem, mas aí talvez com tons de agressividade. Porque a trans ela tem esse objeto sexual denegrido. Eu queria Mas isso na frente dos amigos, tá, gente? Ali, para tentar disfarçar aquilo que eles têm dentro deles, né? A vontade, né? Fetiche. Eu queria aproveitar que você falou sobre agressão. Nós tivemos um caso recente aqui em Rio Preto. No final de semana, a gente até noticiou na web, na página policial, de uma briga de um casal onde a transexual foi agredida. Eu não sei se ela se identifica como transexual ou travesti, mas ela foi agredida. O que consta é que parece que, na sequência desse caso, o delegado resolveu encaminhar para a Lei Maria da Penha,
né? Entrou dentro E aí do- tem essa Porque foi o questão, parceiro, né? né, no Lei caso. Maria da Penha atender a transexuais. Isso vai incomodar muita gente, né? Acho que Legal. vocês estão por Thelma. dentro disso, Deixa a né? Thelma comentar isso pra gente um Sim, pouquinho, então, porque ela tem uma questão legal. A Bill chegou a falar no começo, eu faço parte, eu sou integrante da Comissão de Diversidade da OAB, que é uma coisa muito legal, é um grupo de advogados, e eu faço parte desse grupo, sou psicóloga, estou com eles, onde a intenção é essa, é poder acolher essas demandas que acontecem e poder ajudar e orientar e encaminhar. E a Lei Maria da Penha, ela está a serviço, na verdade, do gênero, né? Então, as pessoas que se reconhecem no gênero feminino vão poder ser atendidas e acolhidas. E a comissão da OAB, de diversidade, ela está para isso, para ajudar e colaborar. Mas o que acontece? Arthur? Foi legal você ter falado. A gente recebe algumas notificações e algumas demandas de violência, ou fica sabendo via rede social, e aí a gente vai, né, tentar ajudar e acolher, e muitas das trans, ou das travestis, ou dos trans, ou das travestis, não querem se posicionar. Entendi. Porque sentem que vai piorar a situação deles e Exatamente. delas se posicionarem, entendeu? Então, isso é uma dificuldade em proteger. Queria até ouvir a Renata falar, porque assim, a ajuda ela existe. Ela não é eficiente, ela não é tão eficaz como ela deveria pela sociedade, mas tem muitos que não querem se identificar, não querem, na hora, esquece, eu vou me cuidar, eu vou ao médico e acabou, eu não quero saber. Você sabe por que isso acontece? Queria te ouvir. Ó, nesse episódio que houve comigo agora recentemente, que eu fui agredida, a própria polícia no qual eu fui acionada, né? Eu acionei a polícia, começou a me denegrir, entendeu? Então, são coisas que acontecem com a gente, que quando a gente procura refúgio, no próprio refúgio a gente é agredida. A vítima Desculpa. vira... Entendeu? O policial, na hora que minha amiga foi pedir socorro, na hora que estava tendo a agressão, ele começou a fazer piadinha. Ah, mas o que vocês vêm fazer aqui? Né? O que vocês estavam fazendo aí? Se tivesse que andar de burca, de certo, Sim. né? Não existia. E Porque não existia. depois ele começou a falar que, pra mim, no caso, vocês são homens, que não sei o que, expor a opinião dele num ato ali que não era pra ele estar falando o que ele acha ou deixa de achar, né? O que ele tinha que fazer ali era uma ocorrência. E aí os outros policiais, você ouvia gritinhos do tipo, vai Corinthians, né? Ronaldo, essas piadinhas que são frequentes, entendeu? Gente, muda a piada, já cansou. Por favor. Não tem mais graça, não põe uma mais legalzinha. Essa já não irrita mais, pelo menos eu não irrita, né? O que me irrita é a maldade da pessoa em querer inferiorizar o outro ser humano, entendeu? Isso me irrita, não importa se é transexual, se é japonês, o que seja, o que me chateia é essa maldade do ser humano. Essa maldade que muitas vezes é bullying entre os jovens, você sentiu isso dentro da escola? Porque acho que esse é um dos problemas que eu lembro que eu conversava muito com o Júlio do Gado, em que ele falava que muitas vezes o travesti, o transexual, ele é um cara de um potencial intelectual gigante, ele acaba se submetendo a subemprego porque ele não estuda, porque ele deixou de estudar, porque a escola é um espaço de muita maldade, do Sim, famoso com bullying, certeza. né? É Com isso certeza. mesmo, é uma fase... Até depois eu quero que até uma fale disso também, doutora, porque é uma fase muito sensível da adolescência, né? Em que você começa a ser agredido e se sentir diferente, é dramático. Sim. É desde quando você nasce, todo mundo percebe, né? Não é uma coisa assim que, tipo, dá pra disfarçar. Você já é diferente, entendeu? Eu sempre fui diferente. As pessoas... Inclusive, vou contar um episódio que era assim, né? É até engraçado. Eu era criança, eu era fissurada na tiazinha, na feiticeira. Na hora que passava a feiticeira na televisão, eu ficava assim, encantada, né? Eu via aqueles peitos dela, lindos, redondinhos, né? E ficava assim, fissurada, né? E comentava com a minha mãe, né? Ai, que peito lindo, que peito lindo. E aí meu pai, um certo dia, pegou e falou assim pra minha mãe, né?
Eu tô achando que esse moleque, ele morde a fronha. Aí eu, acha, Tico, né? Porque ela chama meu pai de Tico, né? Ela falou assim, acha, Tico, o moleque não pode ver um peito que fica louco, né? Você não vê na hora que ele vê o peito da feiticeira? E realmente, eu vi aquele peito, porque mas era a minha vontade, né? De ter o peito, né? Não era de desejo. O desejo era de ter em mim, né? No caso. E a mais uma das histórias. E a mãe acha, o moleque não pode ver um seio, que ele fica louco. Louco pra ter. A gente tá aqui brincando, a gente tá aqui rindo, né? Mas esse é um tema de discussão muito séria que tá bombando na nossa página do Facebook do Diário, e tem até alguns comentários aqui que eu queria trazer pra gente, né? O Bruno Carvalho, ele parabeniza o jornal por dar visibilidade à comunidade LGBT, especialmente o T, que é o universo das trans, que ainda é repleto de ignorância pela maioria da sociedade. A Kimberly Marques, ela acabou de comentar aqui que Rio Preto toda devia ter assistido a esse programa, porque o pessoal aqui é muito preconceituoso e ignorante. E eu tenho uma pergunta aqui do Bruno Almeida, ele tem uma dúvida que, segundo ele, circunda muito. É sobre manifestações no comportamento homossexual que são taxados como afeminados. Então, por exemplo, o homossexual, ele não quer readequar o sexo, ele quer continuar sendo um homem cis, homossexual, né? Que não uma mulher, mas ele quer usar acessórios que fogem daquele padrão que foi imposto para o homem, como a gente estava conversando, né? Nesse caso, a dúvida dele é saber como que fica a identidade. Continua um olhar masculino, mas com liberdade de se apropriar de outros elementos? Essa é a pergunta dele. Acho que a Thelma pode responder. Bruno, com certeza, né? Se a pessoa ela tem uma relação com ela se entende homem, com o seu sexo biológico e com o seu gênero reconhecido alinhados, ela é uma pessoa cis, assim como o Arthur falou. Esse é um termo hoje político também para definir, para ajudar nessa compreensão. Agora, dentro do ser humano, ele tem comportamentos que ele pode ser afeminado, ele pode ser um pouco mais severo, mais rígido, mais bruto, ou mais masculinizado, ou feminino e afeminado. Isso não vai mudar a forma com que ele se reconhece. Isso é postura. Isso é como ele se comporta. Educação, né? É comportamental. Entende? Então, isso não muda a forma e nem deve confundir a pessoa. O que ela deve entender é assim: eu me reconheço no meu sexo biológico, com o meu sentimento de gênero e com o meu gênero estabelecido ao nascer? Sim. Estou alinhado com isso? Beleza. Como eu me comporto é o que menos importa. Aquilo tem que ser confortável para mim. Vai ter discriminação? Vai, porque tudo aquilo que sai do comum tem discriminação e é segregado. Entendeu? Isso precisa, as pessoas precisam entender. Por exemplo, ninguém para pensar, Bruno, e aí é uma coisa, né, respondendo para o Bruno, por exemplo, não tem hétero, pessoas hétero, homens hétero, que se reconhecem hétero, que são extremamente potencializados no masculino, vivem, né, com os músculos, todo tatuado, e assim, exacerba. Cabra macho. Esse só é o contrário do afeminado. Exato. Isso muda a orientação dele? Não muda. Só que por que com o homossexual é taxado, né, ele é discriminado? Porque está fora do que é esperado. Então, a gente está quase concluindo aí, e eu precisava, antes que a Thelma passasse aqui para a gente algumas dicas, a doutora, de políticas. O que necessariamente a gente pode fazer em termos de política pública, em termos de projeto de lei, em termos para melhorar, ou até para amparar. Eu percebo muitas vezes pais, mães, de repente falta uma rede de amparo também aos pais e às mães que possam orientar de forma adequada, né? Porque na falta do dinheiro, de uma terapia, de um psiquiatra, de um psicólogo, você se refugia na igreja, que tem suas linhas, que tem sua forma de lidar com a situação, às vezes adequada, às vezes não vamos discutir essa questão. Então, em termos de política, o que seria importante hoje para a gente avançar nessa questão e evitar tanto sofrimento desnecessário?
Olha, Bill, a questão da política pública, política social, política de saúde, a gente precisa de boa vontade de políticos que fazem o quê? Eles, a partir de uma demanda social, é criada a política pública, seja de saúde ou social, para a população em geral, tá? E como que a gente gera essa demanda? Eu sempre falo isso nas minhas palestras e brinco, né, de que eu sou extremamente a favor do protagonista, eu sou a favor da mudança de hábito. Então, assim, quem assistiu hoje o programa e entendeu alguma coisa, precisa repetir isso. No cabeleireiro, no barbeiro, no supermercado, quando ouvir alguém falando alguma bobagem, virar e falar, olha, sabe que eu estava vendo o programa da Bill e vi lá o povo falar não sei o quê, e reproduzir. Isso. Enquanto a gente conseguir avançar com esses conceitos e as pessoas se acostumarem a conversar isso de uma forma leve, em volta da mesa, fazendo a unha, no cabeleireiro, eu vou ouvir, porque quando eu ouço de um par, por exemplo, uma mulher falando para uma mulher, um adolescente para um adolescente, um jornalista para um jornalista, a gente ouve melhor. Por quê? Porque a gente se identifica. Bacana. Então eu gero demanda e aí constrói-se política pública. Não dá para ser de cima para baixo. Legal. Entendeu? Renata, você falou aí muito das chateações, mas conta pra nós essa história de ter sido cantada pelo Silvio Santos, moça. é uma alegria, Dá aí né? teu recado aí. Olha, quem não é cantada por ele no programa dele? Eu Quem nunca não fui, é? eu Ele, nunca nem meu fui no Silvio bem, Santos, aquele pô. jeitão dele todo. Ele é um artista, assim, que não tem... Não existe nada comparado, né? O que vem hoje em dia é a imitação dele. Então, é brincadeira, aquele jeito dele, descontraído de ser, né? E você, como essa pessoa que não está aqui para representar ninguém, mas para falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, o que você deixa aí de mensagem para quem tem que lidar com alguns espinhos aí na sua caminhada? Isso tudo é a falta de amor que as pessoas têm ao próximo, né? Então, eu falo que a mensagem é você buscar apenas a respeitar o próximo e amá-los, né? Porque a gente está aqui, entendeu? E a gente não vai sumir, né? Você vai ter que me engolir. Vai ter que engolir. Então, é aquele ditado, aceita que dói menos, né? Mas tem que conviver, porque às vezes eu acho assim, até partindo para o lado religioso, mas Deus é tão justo que Ele sempre coloca na casa daquela pessoa que não gosta, na casa daquela pessoa que odeia, que reprime, que fala mal, que deseja mal. Deus vai lá e transforma em forma de amor aquilo que ele sempre odiou, para ele começar a respeitar. Então, se você é preconceituoso, um dia você pode ter filho, entendeu? Um dia você pode se apaixonar por uma pessoa, né? Diferente. Ou Ninguém você manda pode no até coração. se descobrir, né? Exatamente. Então, o que eu falo é isso. A mensagem é essa, é você aprender a respeitar, porque tudo aquilo que você vai odiar vai se voltar contra você mesmo. Então, aprenda a amar. Amar o próximo e respeitar. Até porque qualquer maneira de amor vale a pena, né? Exatamente. Gente, e a gente para aqui com a discussão hoje, que rende muitos outros programas. A gente ainda pensa em aprofundar, em fazer outros recortes. E o que a gente espera é ter, de alguma forma, contribuído, como disse a doutora Thelma, de que as pessoas, se a gente tenha plantado uma sementinha, que as pessoas tenham algum argumento bacana para reduzir conflitos, desamor e preconceito, já está valendo. Maria Sem Vergonha fica aqui e volta semana que vem. Um grande abraço.